Olá, meus queridos alunos e alunas do terceiro ano, como vocês estão? Como passaram o Dia das Crianças? Espero que tenha sido assim um dia maravilhoso, cheio de muito amor, de alegrias, né, junto com a família. Olha, nessa semana nós vamos falar aqui na aula de ciências sobre o ser humano e a saúde, né? Esse capítulo, na verdade. Mas nós vamos falar sobre o ser humano, as fases do ser humano e também a origem dos animais, certo? Essa é a nossa aula de hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É bom ser criança? Com certeza, né? Mas imagina aí, se nós fôssemos crianças a vida toda, será que daria certo? É esquisito, né? A gente pensar assim. Mas até que em relação à pureza, né, à infância, à diversão, com certeza seria muito legal. Mas nós temos algumas fases na nossa vida. Vocês sabiam que a vida se inicia pelo nascimento, todo ser vivo se inicia pelo nascimento e se encerra na morte? Nós temos nesse processo do nascimento até a velhice, até a morte, nós temos algumas fases e subfases, algumas subdivisões. Na infância, é quando a pessoa nasce e vai até mais ou menos aproximadamente 12 anos. Aí de 12 anos até 18 anos, nós temos a adolescência, mas só que aí, de 12 a 14, nós temos a chamada puberdade. E de 18 até 60 anos, 65, nós somos adultos e aí a partir daí nós já vamos passar a ter a outra fase, que é a fase da velhice, né? Então, na verdade, a Organização Mundial da Saúde, ela não está nem considerando mais, assim, 60 e 65. Por quê? Porque tem muitos, não vou dizer velhinhos, né? Tem pessoas idosas que estão ainda no mercado de trabalho, estão estudando, se formando, fazendo exercícios, fazendo muitas coisas ainda que antigamente muitas pessoas idosas não faziam. Então, eles estão considerando que a velhice mesmo é a partir de 75 anos. E a gente de vez em quando vê assim um idoso, né? Andando de bicicleta, fazendo exercício. É bem legal. Então, nós temos essas fases, que é a infância, nós temos a adolescência, nós temos a fase adulta e a velhice, certo? Olha só, a infância é a fase, assim, que tá tendo a relação com as pessoas, tá conhecendo o mundo, né? Quando o bebê nasce, ele vai ser amamentado, ele vai ser cuidado, porque precisa de um adulto para fazer isso. Depois ele vai aprender a falar, andar, comer sozinho, mais ou menos uns 2 anos. Com 6 anos já vai para a escola, né? Já está na escola, na verdade, já começa a aprender a ler. Aí, quando chega, aí sim, a infância toda, né, até 12 anos, vai estudar, vai brincar, se divertir, aprender muitas coisas, né, para essa idade. Quando chega na adolescência, aí já muda muita coisa. O corpo dos meninos e das meninas já vai mudando, as meninas vão ficando com o corpo arredondado, os meninos vão mudando de voz, os pelos vão surgindo. Então há uma mudança. Dizem que essa fase é uma fase difícil, mas é uma fase gostosa que tem que saber aproveitar, né? Tem que saber passar por ela, tem que ser bem orientado, né? Então, depois dessa fase, vem a fase adulta. Na fase adulta, as pessoas já começam a ter mais responsabilidade. Nessa fase, eles procuram casar, ter filhos, assim, quem quer, né? Mas já começa a ter uma vida mais estabilizada financeiramente. Aumentam também as contas, né, para pagar, vem, né, o financeiro tem que estar bem, né? E aí depois vem a velhice, que aí a pele já começa a ficar enrugada,
assim, algumas doenças já aparecem, né? Por isso que tem que ter uma alimentação balanceada, tem que fazer exercício. O idoso não pode ficar parado, aí é que tem que se movimentar, né? Cuidar bem da alimentação. Então, nessa fase, a experiência do idoso, ela é transmitida para as pessoas mais novas, né? Ele vai ensinar o que ele aprendeu, contar as experiências de vida. Então, são fases diferentes que nós temos que aproveitar com uma boa alimentação, exercícios, né? Leitura. Então, a gente tem que saber viver, né? Ó, aqui no livro de vocês, na página 124, diz assim, ó, os seres humanos. Você já se perguntou como nasceu? Durante quanto tempo vai crescer? Como as pessoas envelhecem? Os seres humanos passam por diferentes etapas ao longo da vida, as fases da vida. Aí tem aí, né, a infância, a adolescência, a idade adulta e tem a velhice, né? Tá aí as imagens. Aí na página 125 diz assim, as fases da vida. Ao longo do desenvolvimento, o ser humano passa por diversas fases. As principais são infância, adolescência, idade adulta e velhice. Infância. A infância inicia-se ao nascimento do bebê, no nascimento do bebê e prolonga-se até mais ou menos 12 anos de idade. As mudanças no corpo são muito rápidas e intensas. Aí tem aí o bebezinho mamando, né, se alimentando, porque é um leite que tem muitos nutrientes, né? Assim que o bebê nasce, é chamado de recém-nascido. Ele precisa ser alimentado, limpo e cuidado. Aí, a amamentação exclusiva é recomendada até os 6 meses de vida. Aos 2 anos, geralmente a criança já come de tudo, anda sozinha e fala. Aí, brincadeiras ao ar livre, né, elas são muito importantes, né, para a criança, para a saúde e o bem-estar, né? Com 6 anos, a criança já tem condições de aprender a ler e a escrever. Na escola, a criança faz amigos e desenvolve habilidades sociais. Então, na escola, ela brinca bastante, aprende muito. Adolescência. Após a infância, vem a adolescência e o corpo continua o seu desenvolvimento. Essa é a fase que vai dos 12 aos 18 anos de idade aproximadamente. Aí as diferenças entre os meninos e as meninas é que fica mais acentuado, né? Assim, a questão das mudanças no corpo. Começa a ter uma forma, né? Uma forma mais, assim, adulta. Aí tem aí, né, a figura dos adolescentes, a imagem, né? Na adolescência acontecem muitas transformações que preparam a pessoa para a vida adulta. Idade adulta. Após a adolescência, na idade adulta, o corpo já completou o seu desenvolvimento. Essa fase começa mais ou menos aos 18 anos. Em geral, é a partir desse período que a pessoa passa a ser considerada preparada para ter filhos e criá-los. Aí, terminou a fase adulta, vem a velhice. A fase adulta é seguida pela velhice, né? Nessa etapa, o corpo começa a ficar mais frágil, menos vigoroso. Porém, o corpo e a mente podem manter ainda vitalidade por muito tempo se a pessoa cultivar, né? Os hábitos, assim, bons hábitos. As pessoas idosas devem ser tratadas com respeito e ter suas opiniões levadas em consideração, pois tem muito a ensinar aos mais jovens. É verdade. A gente tem que escutar os mais velhos, né? Tem que respeitar, tratar bem. Então, no Brasil, o Estatuto do Idoso garante direitos, como transporte gratuito para pessoas nessa fase da vida. Tem alguns direitos aí, né, para os idosos. Só tem que ser cumpridos. Então, vocês viram aí as fases. Você está vivendo a fase da infância e eu a fase adulta.
Mas com certeza você conhece pessoas que estão na fase, né, da velhice, que eles dizem também que é a melhor idade, né? E pessoas na fase adulta, né? Então são fases que, se a gente souber viver, se alimentar bem, procurar viver bem, né? Não estar se preocupando com nada, com muita coisa, porque isso é o que faz a gente estar sempre, né, tendo saúde, é exercício, alimentação balanceada, não estar se estressando, né, se preocupando demais, ansioso. Temos que ter calma, né, para ter uma boa saúde. Aí na página 128 tem a alimentação. Por que precisamos nos alimentar? E principalmente nos alimentarmos bem, né? Então, para a gente passar por todas essas fases, é preciso, como eu falei, ter uma boa alimentação. Então, o que é que denomina-se alimento? Toda substância utilizada pelos seres vivos com o objetivo de obter energia, né, para o funcionamento das nossas atividades vitais. Então, é através dos alimentos que ocorre o crescimento, o funcionamento e regulação do organismo. Então, se a gente se alimentar bem, a gente vai ter um bom crescimento, desenvolvimento, vamos ter uma mente sadia, né? Então, nós temos vários alimentos, mas é de qual origem? Vem da onde, né? Nós temos a origem animal, nós temos a origem vegetal e mineral, né? E nós precisamos de todos esses alimentos. O nosso corpo tá sadio, né? E além disso, nós podemos também trazer uma série de benefícios, né? Eles podem trazer uma série de benefícios para o nosso corpo. São fontes de proteínas, vitaminas e minerais. Dentre esses alimentos, destacam-se o quê? Carnes bovinas, suínas, carnes de aves, peixes, mariscos. E desses animais vêm ovos, né, de alguns animais, mel, leite, vem queijo e muitos outros alimentos, né? E assim, alimentos de origem vegetal são as folhas, os caules, as raízes, são fontes de energia, né? A gente tem que estar comendo esse tipo de alimentação também, porque se a gente não comer vai fazer falta no nosso organismo. Eles são fontes de proteínas, fontes de carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. Por isso que recomenda-se que sejam incluídos diariamente na alimentação. O azeite de oliva, grão e cereais, né? Como aveia, quinoa, soja, feijão, arroz, as frutas, legumes, verduras, todos são de origem vegetal. Então, os alimentos de origem mineral, eles já são representados pela, assim, a água e o sal, zinco, ferro, manganês. Nós precisamos muito desses alimentos que vêm de origem mineral, porque o nosso corpo ele não produz isso. Então a gente tem que comer, a gente tem que tomar, certo? E como o corpo não produz, é necessário consumir sempre esses alimentos, porque eles são boas fontes de energia, né? Eles vão nos hidratar também, como no caso da água, né? Que é indispensável para uma boa alimentação, sendo bom também para o funcionamento do organismo. Então, não podemos deixar de ter nada disso no nosso cardápio. Temos que ter todos, certo?
E aí na página 128, diz assim, alimentação. Por que precisamos nos alimentar? Em sua opinião, o que é uma alimentação saudável? Você costuma comer tudo? Legumes, verduras, frutas, grãos, carnes e ovos? Então, os alimentos fornecem ao nosso corpo a energia e substâncias de que precisamos para viver e nos desenvolver. Sem essa energia, o organismo não conseguiria trabalhar. Para o corpo crescer com saúde e ter energia, precisa de nutrientes. E esses nutrientes que falam tanto, o que são, hein? Então, nós vamos ver aqui agora. Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos, como as proteínas, as fibras, carboidratos e as vitaminas. Carnes, ovos, leguminosas, feijão, soja, etc. São ricos em proteínas. Já as frutas e verduras são alimentos ricos em vitaminas. Ter uma alimentação adequada é importante em todas as fases da vida. O leite materno, por exemplo, é o alimento ideal para o recém-nascido, né? Pois sustenta e protege o corpo dos bebês contra doenças, né? E outros males também. Durante o desenvolvimento, no restante da infância e da adolescência, é importante comer alimentos como carnes, leite e ovos, pois eles ajudam a construir o corpo, e massas e pães, pois dão energia para brincar, estudar, realizar esportes e etc. Na idade adulta e na velhice, uma alimentação balanceada garante saúde e energia. Aí tem um meninozinho aí feliz, né, que o prato dele tá bem bonito. Aqui tem uma alimentação balanceada, né? Tem salada, tem arroz, feijão, né? Tá completo aqui, né? O alimento dele. É uma alimentação saudável. Carboidrato está presente. Tem pessoas que tiram totalmente carboidrato e é errado. Eu não sou nutricionista, né? Mas a gente sabe que uma alimentação balanceada tem que ter um pouco de cada coisa, né? Aí aqui na página 129 diz assim, a origem dos alimentos. Você sabe que os animais podem se alimentar de outros animais ou plantas. O ser humano alimenta-se tanto de plantas como de animais. Uma boa alimentação deve incluir alimentos de origem animal, vegetal e mineral. Animal, as carnes, os ovos, o leite e os queijos são exemplos de alimentos de origem animal. Aí vegetal, os grãos, como o feijão e a soja, a farinha, as frutas e as verduras são alimentos de origem vegetal. E mineral, o sal é um alimento de origem mineral. Ele pode ser obtido nas salinas, extraído da água do mar. E a gente, para comer esses alimentos, nós temos que ter muito cuidado aonde comemos. Temos que lavar, né? Ter um cuidado com saber comprar, né? Dar uma olhada se ele não está estragado. Ó, para ter uma boa saúde é importante comer alimentos frescos, naturais e variados. Lavar muito bem os alimentos crus antes de comê-los. Mastigar bem os alimentos. E conservar os alimentos em lugar fresco e limpo. Então, se a gente tiver esse cuidado, tiver uma alimentação balanceada, fazer exercícios, ó, nós vamos ter bastante energia, vamos ter saúde, né? Porque é muito chato uma pessoa que não tem saúde, né? A pessoa não é feliz. Então, vamos nos cuidar, né, meus amores? Agora, vocês vão interromper o vídeo e vão fazer a atividade, tá bom? Aqui da página 127, 130 e 131. Não esqueçam de fazer também aí no caderno de criatividade e alegria na página 24, tá certo? Vamos fazer a correção, né? Aqui da página 127. Ó, diz assim:
Observe as figuras das pessoas abaixo e classifique-as de acordo com a fase da vida em que se encontram. Então, nós temos aqui as fases da vida. Aí a primeira é o quê? Velhice, né? Tem os vovôs se exercitando. Ao lado tem a infância. Embaixo da velhice tem a adolescência, onde tem essa moça aí tocando violão. E ao lado dessa moça tem a idade adulta. Aqui, ó. Então, velhice, infância, adolescência e idade adulta. Segunda questão, responda. A. Qual é a fase da vida que você está vivendo? Infância. Né? Tá aqui, ó. B. Qual é a fase da vida que seu professor está vivendo? Idade adulta. E na terceira questão, no caderno de criatividade e alegria, na página 24, você vai, né, colar fotos de pessoas da sua família nas fases de desenvolvimento indicadas. Da infância, adolescência, velhice e fase adulta. Aí você vai colar essas fotografias e escrever o nome de cada um e o parentesco com você. Ok? Aí aqui na página 130, primeira questão, diz assim: distribua na coluna adequada o nome dos alimentos apresentados abaixo. Aí os de origem mineral, o sal, vegetal, batata e tomate. E animal, peixe, leite e ovos. Segunda questão, no caderno, faça uma lista com os 5 alimentos de que você mais gosta. Depois responda as perguntas. A. Esses alimentos são de origem animal ou vegetal? Resposta pessoal. B. Em sua opinião, eles fazem parte de um cardápio saudável? Também resposta pessoal. Na página 131, a terceira questão, eu vou apagar Aqui na página 131, na terceira questão, diz assim: o texto abaixo fala sobre um prato saudável. O que será que compõe esse prato? Leia a história em quadrinhos e responda as questões. Então, temos aqui uma história em quadrinhos de Maurício de Souza, a Turma da Mônica, né? Meu pratinho saudável, lanche. Aí tem aqui a Turma da Mônica assistindo televisão e pensa logo em fazer um lanchinho, né? Na casa do Cebolinha. Que filme da hora? Demais. Sou fã do Capitão Pitoco. Eu também. Que tal um lanchinho? Meus pais deixaram tudo preparado. Boa ideia. Sei montar lanchinhos super saudáveis. Verdade, Cebolinha? Quero ver. Os lanches entre as refeições precisam ser nutritivos. Ricos em proteínas, vitaminas, fibras, minerais. Uau! E tem tudo aqui no leite, pães, queijo, frutas. E o mais importante, ficou delicioso. Show! Mandou bem demais, careca. Então nós vimos aqui que eles gostaram muito bem do lanche. E o Cebolinha explicou, né? A importância. Então, nós temos aqui as proteínas fornecem principalmente o material necessário para o crescimento do corpo. Quais são os alimentos ricos em proteínas? Carnes, ovos, leite, queijo, iogurte e leguminosas como feijão, ervilha, lentilha e soja.
B. Como podemos colocar as proteínas em todas as nossas refeições? Incluindo alimentos que contêm proteínas em sua composição e adotando uma dieta balanceada e diversificada, certo? Então pronto, meus amores, terminamos aqui a nossa correção. Vocês aprenderam bastante, né, sobre os alimentos, sobre a importância, como faz bem para a nossa saúde, né? Nós termos uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável. Nós vamos viver mais tempo, temos mais saúde e bastante energia. Pois um beijão, Deus abençoe vocês, tchau!